galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um episódio do Finalmente Residente. John aqui, junto com a Shoana. Shoana aqui, let's. Sejam bem-vindos, galera, a mais um episódio do nosso podcast querido. Hoje, John, você não vai acreditar se eu te falar que eu pensei muito em fazer essa especialidade também. Você acredita? Não, novidade. Nunca pensou em nada além de pediatria, tadinha. Nunca, não, total. Cara, não, sério, hoje, eu tava até falando com o nosso convidado mais cedo, que eu acho que é uma especialidade que já passou na cabeça de muita gente, assim. Pelo menos foi considerada, porque é uma especialidade, eu acho, completamente fascinante. Então, e tá cada vez mais importante em termos de relevância em comentários, em mídia, em várias coisas, né? Então, voltando aí, falando de acesso direto também, hoje vamos falar de PQ. Aqui em São Paulo é PQ, né? Em Santa Catarina aqui no Rio é psique. No Rio também é psique. Igual patologia. Exato. Todo mundo me zoa. A psiquiatria, ela foi a primeira, quando eu decidi a especialidade que eu ia fazer, ela foi a primeira que eu risquei. Eu falei, não, eu vou... Jura? Foi a primeira. Ame-a ou deixa, Mas isso. Hoje eu tenho uma noção, assim, que, tipo, eu até quero conversar aí com o nosso convidado, mas eu tenho a noção, assim, eu acho que o mercado hoje é muito bom e a qualidade de trabalho é muito boa. Isso são coisas que, com mais maturidade na carreira, a gente passa a valorizar mais, né? Então, hoje seria uma escolha bem racional fazer a psiquiatria, né? Mas... a gente já falou sobre psiquiatria aqui, mas muito voltado para a saúde mental, né? E hoje a gente vai falar exatamente sobre a carreira do psiquiatra. A gente trouxe um convidado aqui, lá da casa Unicamp. Se apresenta aí pra gente. É um bairrismo. É um bairrismo. Bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Pedro, fiz a residência na Unicamp, terminei ano passado, em 2021, e desde então estou morando e trabalhando aqui em São Paulo. Boa, Pedro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado. Você veio de onde, da graduação? Ixi, aí é uma história um pouco mais complicada, mas assim, eu fiz a graduação na Federal do Paraná, em Curitiba, Legal. E depois eu vim fazer a residência aqui em Campinas. Boa, Animal. Boa demais. Ô, John, vocês foram contemporâneos? Fomos, deixa eu ver, de Por 2018 a 2021, Exato. um ano, porque eu saí no início de 2019. Animal. Legal. Aí, Deu trabalho pra ele? O burnout foi o Pedro que atendeu ou não? Não, eu não procurei atendimento. Por isso que eu tive essa trajetória maravilhosa até a recuperação. Por isso que deu tudo certo, né? É isso. A gente podia puxar esse papo, né? Automedicação, médicos que se automedicam. Porque rola... Não, mas eu nem me mediquei, não teve nada. Só me afastei do agente causador, que no caso foi residência, né? Falei, entendi. Vazou e melhorou. Melhorou mesmo. mesmo. Terminar ela, né? Só terminar. Me diz uma coisa, Pedro. Você não emendou direto a graduação com a residência, né? A gente até estava conversando antes, porque a Joana atrasou sobre a importância de pausas, qual a importância da pausa mesmo pra gente entre as etapas. Porque hoje vai todo mundo emendando uma coisa na outra, só que a gente estava até falando, Jô, antes, que a pausa, ela te permite significar muita coisa, tomar decisões mais maduras em relação à carreira, sabe? Porque senão você fecha muito a visão, né? Mas me diz o que você fez nesse período, o que te levou a tomar essa decisão e quais foram os prós e os contras em relação a isso, Pedro? Perfeito. Bem, eu inicialmente tinha um plano bem diferente. Eu e minha esposa, principalmente minha esposa, ela pensava em fazer a residência fora do Brasil. Ela chegou a fazer todo o processo de validação para os Estados Unidos. Então, e a gente tinha um plano de casar e tudo mais, então a gente pensou em dar uma pausa, pelo menos eu estipulei de 1 ano para trabalhar. Na época eu entrei no Provabe, né? Tinha uma renda bacana e me dava um tempo para estudar. Cheguei a fazer a primeira prova, minha esposa fez as entrevistas lá nos Estados Unidos, não deu certo, e daí a gente teve que optar. Ou a gente ia insistir nesse caminho, ou iríamos, por exemplo, ficar no Brasil mesmo e seguir a vida para cá. Depois de ponderar muita coisa, a gente optou ficar aqui. A minha esposa trabalhava na época muito mais em pronto-socorro, muito cansada disso, a gente optou, falou, não, vamos para a residência agora, né? Ela acabou optando por anestesia e eu fui para psiquiatria, né? Mas foi basicamente isso. Eu acho que
Foi um período muito bacana de 2 anos de conhecimento, porque, de uma maneira geral, a gente sai com uma visão muito idealizada, né, na graduação. É um ambiente altamente protegido, você tem uma supervisão constante. E, de repente, né, quando você se forma, de um dia para o outro, é você e você, seu carimbo e, né, o whitebook, essas coisas para salvar. Então, você acaba tendo um contato com o mundo, como ele é, o mercado de trabalho, né? O que é demandado, porque eu, pelo menos, vim de um meio muito acadêmico, né, na Federal do Paraná. E o mundo demanda outras coisas, demanda muita agilidade, produção, que é uma coisa que muitas vezes no hospital terciário, acadêmico, não tem. Assim, é bastante diferente o movimento. Então, acho que me deu uma maturidade muito grande para entender como era o mundo, como era o mercado de trabalho, as posições que eu poderia almejar frente à minha formação, né? O que eu precisaria ter para chegar onde eu queria, né? E, invariavelmente, eu acho, a gente pensou na residência médica como um caminho mais claro, óbvio, né? E a gente tomou essa decisão de mudança de rumo, né? A gente acabou vindo parar na Unicamp porque foi o lugar onde nós passamos juntos, né? Uhum. Legal, muito bom. É maneiro essa visão de como é diferente. Isso vale para residência também, né? Super. Às vezes na residência, a residência não é o mundo lá fora. Não, Quando não. você começa a dar plantão e aí você tem adicional por quantidade de paciente atendido e não sei o quê, e você é cobrado uma velocidade muito louca que na residência, cara, é discussão, os casos são normalmente mais complexos, então demanda mais tempo, você tem menos, às vezes você tem menos pacientes, né? Estou falando de residências, acho que não cirúrgicas, principalmente. Cirurgia a coisa muda um pouco de figura. Mas é curioso isso que você comentou. Dá uma visão, né? Você entra com outra cabeça. Sim, a gente estava até conversando antes, vários colegas que emendaram tudo, né? E aí, quando terminaram lá na frente, o R4, o R5, caíram no mundo, sim, se decepcionaram. Falaram assim, poxa, mas fiz tudo isso para cair numa posição, sei lá, tô competindo com todo mundo, né? Achou que teria uma posição privilegiada, uma parte de saída melhor, né? Mas é bastante árdua mesmo. E daí deu um bug, né? A galera dá uma pensada, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Isso é claro. Quem nunca? Só que ninguém vende isso daí pra gente. A gente sai tão idealizado que a gente pensa, não, vou voar depois da residência e quando chega você tá ali no mesmo vínculo de trabalho, no mesmo processo de trabalho do que qualquer recém-formado, né? É isso. A gente se ilude um pouquinho aí nesse processo. Qualquer recém-formado não é nada pejorativo, tá, gente? Pelo amor de Deus, foi só pra deixar. Achando a si próprio, no caso. Você a mim mesmo. Já pensou nisso? Você ainda é recém-formado, vamos lá. Filho, eu tô meio velho já, né? Vamos deixar aqui, mas eu tô quase 10 anos de formado, 8 anos de formado. Que isso? Pira? Rapaz, é verdade, eu vou fazer 6 no fim do ano. A gente já não, tem 5. Mas bebê ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. Neném, né, gente? Vamos voltar pra psiquiatria que a gente tá melhor. E me diz uma coisa, Pedro, o que pesou na escolha depois quando você decidiu, não, vou fazer residência aqui no Brasil, e como que chegou na psiquiatria? Como que foi pra você esse processo? Bem, acho que a psiquiatria em si foi talvez a principal razão pela qual eu entrei na medicina, né? Acho que eu passei por aquele dilema clássico de não entender muito bem entre as barreiras entre psicólogo, psiquiatria, entre outras coisas. Mas, bem, adorei fazer medicina. Durante a graduação eu acabei desistindo bastante. Eu acabei indo muito mais para um curso clínico. Eu gostava muito de reumatologia, era a minha opção primeira. Tanto que na UFPR eu acabei prestando clínico pra lá. Mas, assim, invariável, quando você cai no mundo e eu comecei a trabalhar, essas questões de demanda de saúde mental são muito prevalentes, muito importantes, né? E lá na atenção primária eu tinha que lidar com aquilo, né? Então eu acabei voltando a estudar, digamos assim, bastante. E, de novo, aquela vontade inicial, assim, se reacendeu, assim. Eu sempre gostei muito de ter um trabalho um pouco mais... ter mais calma para atender, ter uma visão um pouco mais ampliada, né? E eu vi que a psiquiatria era um caminho para esse tipo de trabalho, né, digamos assim, para esse tipo de abordagem. Então, eu tô com tudo, fui pesquisar, ver como é que era a carreira, possibilidades, e me agradou bastante, assim, voltar. E já é uma temática que eu gosto bastante, na verdade, né? Boa, faz muito sentido. Faz total sentido. Ô Pedro, e aí, só para eu entender,
sempre foi uma ideia, assim, da PQ? Sempre esteve lá, sempre esteve lá. Sempre rolou. Sempre Também rolou. que nem parecido comigo. Você entrou na faculdade, Sim. meio, talvez seja isso. Daí eu acabei me encantando pela clínica, gostava muito da reumatologia lá na Federal do Paraná, excelentes professores, então a gente acaba criando alguns vínculos e vai guiando, né? Eu sempre fui bem aberto. Eu sabia o que eu não queria, o que eu acho que isso é o mais importante, né? Quando a gente termina a graduação, o que a gente não quer. Falei, cirurgia é uma coisa que eu não topo, não é o meu perfil. Então, sempre estava aberto, né? Fui acabar caindo na atenção primária, trabalhando com médico de família, e aí veio naturalmente, na verdade. Tá muito lá, E né? a demanda na atenção primária é gigante, né? Assim, Super. acho que é uma área muito defasada de Uhum. conhecimento de saúde mental. Eu lembro quando eu rodei no internato e depois trabalhei um tempo em saúde da família, e eu ficava, gente, eu não sei o que fazer aqui. Não, Então, exato. E mesmo quando você trabalhava com questões puramente clínicas, assim, vamos lá, nos Exato. casos mais básicos, hipertensão, diabetes mal controlada, quando você abria lá um plano terapêutico, começava a aparecer essas coisas, e você tinha que lidar com isso, né? Sim. E mesmo lá naquela consulta, naquela correria, volta e meia aparecia uma crise, alguma coisa que você tinha que parar tudo para atender. E do maior, assim, um espectro muito grande de saúde mental, né? Desde depressão, ansiedade, até quadros mais graves mesmo, né? Quadros psicóticos, entre outras coisas, acabavam aparecendo lá. E você tinha que saber lidar, acompanhar. E hoje na psiquiatria a gente vê a importância justamente desse acompanhamento conjunto com a clínica, né? Assim, uma coisa que é muito importante mesmo, assim. Muito bom. O animal. Eu não sou da Unicamp, viu, gente? Então, por favor, vou fazer perguntas só para eu entender. Hater. Como é que é? Como é que é? Eu adoro a Unicamp, a prova foi maravilhosa, eu quase fiquei lá, adorei. A prova ela é muito boa mesmo. É bacana, prova é linda, né? É bem feita. E aí, como é que funciona? Tem um instituto de psiquiatria lá na Unicamp? Como é que é a PQ lá? Então, acho que isso até fala bastante da própria residência de psiquiatria, do serviço deles, né? O pessoal lá, eles têm muito uma visão de que a psiquiatria tem que ser integrada na questão do cuidado geral. Então, por exemplo, a enfermaria, a gente fica dentro do hospital, na verdade, né? A enfermaria de psiquiatria é dentro do hospital, aliás, é de frente para a reta lá, né? De frente para nossa A gente sempre chamava vocês para ajudarem a gente. Então, reflete muito um posicionamento, né? Porque tem várias modalidades, digamos assim, de serviços de psiquiatria. Por exemplo, tem lugares que é uma coisa à parte, uma coisa isolada, é só aquilo. Tem lugares que são residências mais territoriais, vão trabalhar diretamente na rede, em CAPS, atenção primária, dando esse suporte. E a gente ficava no hospital terciário, né? Porque é muito uma posição do departamento que esse cuidado tem que ser integrado, né? Então a gente vivia lá dentro mesmo do hospital, mesmo do HC. O movimento da reforma psiquiátrica até recomenda que seja mais voltado à comunidade, voltado à deshospitalização de uma forma geral, né? Mas eu acho que tenham segurança de que ali na Unicamp a proposta é uma proposta bacana, assim, né? De colocar ali dentro. E os ambientes, obviamente, são um pouco mais separados, tem uma dinâmica, um fluxo mais separado também, para conseguir também prover esse tipo de coerência mesmo com a reforma psiquiátrica, né? Me diz uma coisa, a gente geralmente pergunta como que é o serviço, assim, né? Como que são os estágios de primeiro ano, de segundo, de terceiro ano, qual que é o que a galera mais gosta, qual que a galera sofre. Perfeito. Né? Eu passei na psiquiatria lá na clínica e sofri. Era bem bom. Foi um dos sofredores. Fui um dos sofredores. Mas conte aí. Vamos lá, né? Eu vou falar de algumas características gerais da Unicamp, né? Da residência. Eu adorei, assim, eu acho que é um excelente serviço de residência. É um departamento pequeno, né? São 10 docentes, mas eles são extremamente ativos. Você, desde o primeiro dia, você discute os casos diretamente com eles. É uma coisa que não tem muito intermediário, assim, é uma coisa que você vê diretamente, você convive com eles, né? Então, acho que isso é uma troca muito legal, assim, né? A Unicamp tem professores excelentes e você está ali, na frente dele, você tem e eles são muito abertos, assim, são bem tranquilos, não tem questões de abuso, nada nesse sentido, é bem bacana. Só deixa eu abrir uma tecla SAP de uma coisa que você falou, o lance de intermediário, é que em alguns hospitais tem às vezes o residente que se formou e fica mais um ano como preceptor. E aí o contato com o docente, ele acaba sendo mais
menos próximo, Menos né? próximo. Isso é um ponto bem positivo da residência. Ou até mesmo outros residentes, né? Antes de Isso. chegar no docente, você tem que falar com seu R+, que Isso. fala com outro R+, que aí Exato. sim vai passar pro Exato. chefe. Você vai ver Isso lá o não é chefe só lá comum. na reunião clínica, e olha lá. Exato. Exato. É uma coisa até interessante da galera que está ouvindo procurar saber como é Sim. no serviço que eles almejam. Ainda mais a psiquiatria, né? Que precisa, pô, massa. Legal. Não, é bem legal, né? E assim, daí, então, a questão da estrutura da residência em si, né? No R1, ele é bem focado em quadros mais agudos, né? Na verdade, você vai entrar diretamente. O R1 eu posso resumir entre enfermaria de psiquiatria e pronto-socorro, é onde a maior carga horária acontece, né? Você passa... Ou, se você não está no pronto-socorro, você está na enfermaria com os casos lá. São 14 leitos, né? E o pronto-socorro é referenciado dentro do pronto-socorro geral, mas a gente tem nosso serviço lá, a gente tem os pacientes que ficam sob nossa observação. Então, e tem duas atividades ambulatoriais, né? A Unicamp gosta muito da ideia de que os ambulatórios sejam longitudinais. Então, o tempo mínimo que você vai ficar seguindo um paciente é 1 ano. E tem um ambulatório que você segue por 2 anos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque não fica aquela coisa fragmentada, assim, você vê um paciente, o retorno é com outro residente, você não vê o resultado. E ali você consegue ver a questão de uma maneira no tempo mesmo. Como foi sua conduta, qual foi o resultado, o diagnóstico, o que você pensou é adequado. Eu acho que isso é muito valioso na psiquiatria. E então no R1 você fica no pronto-socorro, na enfermaria, e tem esses 2 ambulatórios, né? Que é o ambulatório dos egressos, dos pacientes que saem da enfermaria e que, na verdade, você acompanha ele na enfermaria e você acompanha ele ambulatorialmente por 2 anos, né? E o ambulatório de psiquiatria geral, que você também geralmente fica 2 anos. E daí tem algumas outras coisas menores, já como introdução à psicoterapia, tem algumas atividades em campo, né, na saúde comunitária. Mas eu diria assim que o grosso do R1 é isso, né? Já no R2, aí sim, que é onde você passou, lá no ASPA, né? É bem mais ambulatorial. É quando você vai passar nas subespecialidades e nas coisas mais específicas mesmo, né? Por exemplo, você vai ter daí já supervisão em psicoterapia, você vai ter seus pacientes que você vai fazer o segmento. Tem um ambulatório de psicogeriatria, que é um ambulatório bastante interessante, é muito legal. O pessoal lá é excelente, na verdade. E a psiquiatria da infância e adolescência, né, que tem o ambulatório de idosos, o ambulatório de crianças e adolescentes, né. Também tem o serviço de interconsulta, que é quando a gente começa no R2, né, quando qualquer equipe pede para a gente avaliar um paciente, seja ambulatorialmente, seja do fluxo ambulatorial ou interhospitalar, UTI, qualquer lugar que seja, né. Na pandemia foi bastante utilizado. Basicamente, isso é a estrutura do R2. E daí tem outras especificidades, né? Tem o ambulatório de substâncias psicoativas, que a gente fica... E todos esses duram 1 ano inteiro. Então, você não fica rodando no serviço. É aquilo. Você tem os seus pacientes, você faz o segmento deles por esse período de tempo. E o R3, Nossa, ele que maneiro. completamente diferente, né? Normalmente é estágio de 1 mês e tudo. Não. É muito interessante. Eles fazem questão de que seja assim. Eles entendem que é assim que tem que ser o segmento e o aprendizado. E o R3... É Unicamp, né, gente? Não. Unichamps, né? Sou barrismo. E o R3 aí sim ele é mais fragmentado, né? Você vai passar em estágios de 3 meses, são 4 estágios de 3 meses, um de saúde comunitária, um que você volta para interconsulta e enfermaria, outro que você volta para os ambulatórios e o outro de eletivo, são 3 meses de eletivo que você pode fazer em qualquer lugar. Então, mas aí você já volta como R3, você vai ver casos muito mais específicos, uma complexidade maior, né? E às vezes fica ajudando os R- lá no trabalho. Essa é mais ou menos a estrutura, assim, da residência, né? E o bom é que no R3 você não faz mais plantão. No R1 você faz durante a semana dia e à noite, e finais de semana e feriados, né? No R2 você faz só os noturnos durante a semana. E o R3 raramente tem 1 ou 2, assim, no ano inteiro, que é só para cobrir uma tarde lá, né? Uma coisa bem pontual. Em termos de carga horária, tem algum ano que é pior? Ou em termos até de carga geral? Sim. Olha, de carga horária, o R1 é pior, né, digamos assim. Acho que raramente passou das 60 horas semanais, né, mas é que o R1 tem muito plantão de final de semana e feriado, então acaba emendando tudo mesmo, acaba sendo bastante puxado. O R2... É só na enfermaria lá de vocês? Oi? É só na enfermaria de vocês o plantão? O plantão é no pronto-socorro.
Ah, no pronto-socorro. Mas se tem qualquer verdade. demanda em cima, você acaba subindo para cobrir também, Entendi. sabe? Os internos gostam bastante do estágio de emergência psiquiátrica. Ah, Só assim, pra... agora o Não, eu queria só... bairrismo da Unicamp, né? Eles fazem, eles prezam bastante para a educação dos internos lá. Então eles fazem com que tanto o estágio na enfermaria quanto no pronto-socorro seja muito legal, porque eles querem que, na verdade, que essa questão de saúde mental não seja fragmentada, não seja da psiquiatria, seja de todos os clínicos, né? Então é muito focado para a formação dos clínicos, de uma maneira geral. A gente tenta passar, esse ano passado eu estava orientando os quartanistas, né? Uma atividade do meu mestrado. E é isso, a gente tenta passar o que um clínico tem que saber de saúde mental. Então, seja na enfermaria, seja no pronto-socorro, de fato o retorno é bem positivo mesmo. Maneiro. Bem legal. Animal. Eu ia perguntar só se tem um pronto-socorro específico de PQ? A gente tá dentro do hospital... Tá junto. Tá junto. Não, Tipo, tá junto, beleza. uhum. Não, caramba, animal, tem volume... Tem uma assistência específica para PQ. Animal. Tem nosso Sensacional, quartinho lá. A gente tem as macas, tudo. Inclusive, eu lembro de um plantão à noite que tinham 2 pacientes da PQ que estavam um do lado do outro. E eu acho que os dois estavam com quadro de esquizo, não sei. E uma era uma senhora que ficava, tipo, pregando a palavra, super religiosa, e o outro tava se passando pelo demônio. E aí, os dois começavam a gritar e são situações que a gente vive mesmo. Aí depois a gente separou, daí eles começaram a gritar para se comunicar. Mas é tudo junto mesmo, e é bom assim porque realmente, né, não tem que ter diferenciação em relação a isso e dar uma assistência conjunta também, Sim. né, porque... E tem um dado, assim, na verdade, né? Quando a gente... Agora a parte mais cabeça da coisa, né? Os nossos pacientes de saúde mental, eles são... Isso é no mundo todo, né? No Brasil. Eles são estigmatizados, eles têm sérios... Assim, eles não... Muitas vezes eles não recebem a demanda, a assistência que deveriam, né? E quando a gente fala de transtorno mental grave, há uma redução na expectativa de vida, às vezes de 10 a 15 anos, né? E a maior parte das causas não são de comportamentais, digamos assim, de um surto. São por doenças cardiovasculares, entre outras coisas. Então, isso reflete muito essa questão do não cuidado, da saúde física, né, do paciente com transtorno mental grave. Então, a ideia lá da residência, da equipe, é justamente integrar isso, é mostrar a necessidade desse acompanhamento conjunto. E muitas vezes, por essas questões, a gente acaba, como psiquiatra, a gente acaba clinicando também, né? A gente acaba... trata de epidemia, entre outras coisas mais básicas, assim, porque aparece, né? Porque aparece. Caramba, muito legal. Animal. Muito legal. Não, uma formação bem completa, né? Tem um estágio que é melhor, Pedro? Um que você mais se encantou? Então, eu sou suspeito, assim, eu quase fiz R4 de psiquiatria de infância e adolescência, né? Eu gosto muito do serviço de lá. Eu só não fiz porque, assim, né? O primeiro ano da pandemia foi ruim para todas as residências, né? Foi péssimo. A gente... não estava trabalhando, estava tudo suspenso, não tinha ambulatório. Aí eu pensei assim, vou postergar um ano, vou esperar essa coisa ficar mais tranquila. Porque eu vi os R4s, eles não tinham paciente para atender. Era bem angustiante mesmo. Só que aí a vida foi me levando para outros lugares, assim. Eu acabei desistindo da ideia, mas eu gosto muito da área. Acho que outro ponto muito forte, tanto é a psiquiatria geral lá, que eu acho que é extremamente forte, é a psiquiatria de idosos. O pessoal é muito bom, é muito bacana mesmo a formação lá. Animal, muito bom. Animal. E beleza, o que mais? Deixa eu ver. Um caso marcante da residência é uma coisa que a gente sempre pergunta aí pra galera, né? Então, conta aí qual que é. Geralmente a gente tem 1 ou 2 casos, assim, que marcam a residência inteira, né? Então, isso que é legal da psiquiatria. Eu tenho vários, Tem na vários. verdade, né? Acompanhava 2 anos, né, meu? Então... Exato. É que eu acho que essa é uma característica da especialidade, assim, a questão de vínculo e proximidade é uma coisa inerente da prática clínica, né? É muito diferente de uma especialidade clínica em que tem uma demanda objetiva, você vai lá, resolve, acabou a história, né? Ali, muitas vezes, o paciente traz muitas demandas, são, assim, super íntimas, questões do dia a dia, dos familiares, então a gente acaba se aproximando bastante. Eu tenho vários casos, na verdade, né? É difícil, assim, porque justamente por essa proximidade, assim, de falar sem expor, né? Então, mas assim, não, mas tem um caso que eu penso em que me marcou, assim, da beleza, da questão das pequenas coisas que a gente faz, que a gente muitas vezes não dá muita bola, mas tem um impacto, assim, do tamanho do mundo, assim, né? Tinha uma paciente que estava super estável,
E eu tinha feito um ajuste muito pequeno na medicação dela. Ela mantinha os sintomas, mas ela vivia com isso, assim. Mas, tanto que se você fosse aplicar uma escala, não ia ter muita diferença, digamos assim, sintomática na conduta, né? Mas ela teve um ganho funcional gigantesco, assim. Ela voltou a trabalhar e tudo, e daí ela foi super feliz, assim, me contar que ela tinha conseguido um emprego, né? Ela tinha algumas alucinações que não permitiam que ela trabalhasse, ela ficava super inibida. E só que daí ela foi super feliz, assim, hoje eu ganhei meu primeiro salário, né, vou jantar lá no Jangada, eu adoro comer camarão e tudo. E foi muito bonito, ele levou a família pra comer, sabe? E era assim, um caso bastante grave e foi muito marcante, assim, foi muito legal. Assim, às vezes a gente faz algumas coisas muito pequenas, mas que tem um impacto que a gente acha que não tem um impacto muito grande, né, mas acaba mudando, assim, a direção da vida da pessoa. Eu acho que essa é uma coisa muito legal da psiquiatria, né. E vários casos, assim, que a gente acaba... Porque na enfermaria a gente tem um convívio muito grande, né, com os pacientes lá. E, assim, faltam muitos leitos de psiquiatria no Brasil, né. Então, lá no Unicamp a gente acabava constatando casos muito graves, que demandavam, às vezes, internações mais prolongadas, ou o uso, por exemplo, eletroconvulsoterapia, entre outros dispositivos, né. Então, a gente acabava se vinculando, tendo uma relação muito próxima com os pacientes. Então, tem vários casos, assim, é muito, muito rico, na verdade. Legal. Ô Pedro, Oi. eu tenho uma dúvida. Você está Fale. comentando, acho que ficou bem claro que pode ser uma especialidade extremamente recompensadora, né? Você pode ter ter uma gratificação muito boa com os pacientes, com ver a melhora, com reinserir uma pessoa na sociedade, isso não tem preço. E uma das coisas que, como eu falei, eu pensei fortemente em fazer PQ, eu gostava pra caraca no início da graduação, mas quando eu rodei no internato, eu senti, eu sou, como eu estava te falando, eu sou meio esponja, então, cara, pra mim, na pediatria já é muito difícil por conta da demanda, né, a gente acha que é uma especialidade leve, na realidade, o dia a dia é muito pesado, e isso foi uma das coisas que me fez me desestimular da psiquiatria. Eu queria ouvir sua opinião, depois de ter terminado a residência, de ver com seus colegas, como que é essa questão de você também estar bem, não se absorver esponjamente falando, e basicamente é isso. Qual a sua opinião geral, assim, depois de terminar? Para começar, eu acho que a questão da esponja, eu até colocaria que é algo positivo, no sentido que é o primeiro passo para você se conectar ali com o caso, né? Você precisa ter uma empatia, tá implicado, se importar com o que você tá fazendo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Mas, claro, assim, invariavelmente a gente acaba absorvendo muita coisa e os casos que a gente vê muitas vezes são bastante pesados, tem temas muito complicados, assim. Essa questão da psiquiatria, ela é muito ampla, ela vai abarcar problemas de múltiplas áreas sociais, pessoais, familiares, né? E a gente acaba absorvendo, assim, mas eu acho que com o tempo a gente acaba criando algumas técnicas, na verdade, para talvez não tentar levar, né? De uma maneira ou outra ainda há essa questão do médico-paciente, existe essa divisão, né? É impossível a gente ficar, digamos assim, não tocado pelas coisas, né? Mas aí cada um acaba criando alguns mecanismos para lidar com isso, tem até, que eu sempre falo assim, tem alguns transtornos ou perfis de paciente que é importante você saber que você não se dá muito bem, sabe? Talvez seja que a gente estava conversando esses dias, talvez encaminhe para um colega, sabe? Sempre vai ter alguns pacientes que a gente vai ter maior dificuldade, né? Para lidar, porque bate em questões pessoais nossas, né? Tudo bem, eu acho que o importante é você reconhecer isso e lidar da melhor maneira. Mas cada um vai lidando, né? Acho que muita gente da psiquiatria acaba fazendo terapia enquanto faz a residência para entender um pouco por que essas coisas mexem tanto, ou mesmo para lidar mesmo com a carga. Eu acho que assim, a psiquiatria em si, a residência, de uma maneira geral, a carga horária, ela é um pouco puxada, mas não tanto, mas o maior peso sobrecai sobre essas questões mais que a gente acaba entrando em contato, assim, o peso mental é bastante complicado, assim, é bastante pesado. E interessante, é bem comum o residente ter algum tipo de condição de saúde mental em função de sobrecarga, em função de... Sei lá, eu tenho... Se fosse para descrever a residência hoje, façam residência, tá, gente? Vale a pena, olhando para trás. Não, super. É muito importante. Mas o que eu me sentia? Eu me sentia que eu tava numa cadeia e que eu não tinha mais controle da minha própria vida, porque, tipo, todo o meu horário
era definido em função do cronograma da residência. Então, passava 14 horas por dia no hospital, plantão noturno, plantão final de semana. E aí, você vê as coisas acontecendo ao teu redor, família, sobrinho nascendo, crescendo, e você quer estar perto e você não tem espaço na tua agenda em função disso, né? Então, eu me sentia... Cara, quando que eu vou ser liberado da cadeia, assim? Eu até falava, assim... Não deu outra, assim. Chega uma hora que, quando você se puxa também para o nível de performance muito alto, com uma carga horária muito doida, cara, foi um prato cheio, assim, né? Sim. Eu queria saber como que é a parte de saúde mental dentro da residência da psiquiatria, no ponto de vista do residente, né? Eu vou falar dos dois, na verdade, né? Porque a gente acaba esbarrando nas duas. Acho que foi, assim, umas coisas super comuns, né? Quando você, às vezes, chamava a gente, o residente vinha muito feliz, assim, conversar com a gente, e já ficava, pô, peraí. Né? Mas essas conversas de corredor são muito comuns, assim, né? Seja no pronto-socorro, no hospital. Eu sempre achei muito legal, assim. A gente parava, às vezes, trocava uma ideia, pedia uma indicação, pô, tô precisando de um psiquiatra, um psicólogo, não tá legal, o que eu posso fazer, sabe? Então, sempre aconteceu, isso é muito comum, assim, é muito comum mesmo. Como residente, a gente acaba, como todos os residentes, a gente acaba criando os nossos mecanismos, né? Eu tenho meus exemplos pessoais, né? Eu sempre gostei muito de comer, né? Então, R1, R2, ganhei um bom peso, né? Foi bastante complicado, mas aí depois eu falei, não dá. E ainda mais quando começou, a pandemia apertou mesmo. Eu comecei a jogar tênis, né? Então, praticar um esporte foi, assim, fundamental para mim. Foi uma coisa muito, muito, muito importante. E, claro, assim, eu era casado, tinha companhia, tinha meus 2 cachorros, então eles ajudaram muito na questão da saúde mental, né? E eu também comecei a fazer terapia nessa época, assim, para lidar com algumas coisas, com até alguns casos específicos, até que demandavam algumas questões, né? Mas, assim, de residente atendendo, daí tem a parte menos, assim, bacana, a parte mais cinzenta, né? O uso de substância psicoativa é muito comum, na verdade, né? Álcool e outras substâncias, a gente acaba encontrando, assim, até pessoas que vêm conversar contigo sobre isso, sabe? O que acha e tudo. E eu tenho vários colegas que acabaram tendo vários problemas com isso durante a residência, assim. É a parte menos falada, mas é porque é colocado embaixo do tapete, assim. Sim. Eu acho que Ô Pedro, estamos falando só da PQ ou estamos falando geral? Acho que geral, geral. Legal. Eu acho que até da psiquiatria não vi, não. Assim, a gente tinha um funcionamento, a gente falava mais sobre essas questões, realmente não. Mas é um funcionamento geral. Sempre tem seus nichos, né? Tem algumas especialidades que acabam tendo acesso e acabam fazendo um uso mais importante, assim, né? Cada um vai lidar da maneira que consegue, né? Ou que tem acesso para lidar. Mas é um assunto super delicado, assim, super importante mesmo. Carga horária extenuante, o nível de cobrança é muito pesado. E a gente realmente abre mão da nossa vida pessoal, assim, né? Da plantão Natal, Ano Novo, e ainda você, às vezes, tem que fazer um plantão extra para fazer uma complementação da bolsa, porque morar numa cidade grande, Campinas, a bolsa também era apertada. Morar em São Paulo, pagava aluguel e sobrava e tinha um adicional para alguma comida. Assim. Exato. Eles comiam no Bandeco lá, né? No Bandeco. Nossa, o Bandeco era triste, né? O da UFPR não era um pouco pior. Eu não conseguia. Eu fiquei 2 meses só no Bandeco, depois eu não conseguia mais, não. Eu era marmiteiro. Então, eu era marmiteiro. E a gente não tá falando nem de pandemia, né? Não. Soma-se a isso tudo, todos os desfalques que... fulano convidou, vou cobrir, foram... É complicado. Assim, só que, galera, quem tá ouvindo a gente, eu amei minha residência, tá? Minha residência foi incrível, foi maravilhosa. Super. Como era do John, eu fico super feliz. Eu sou super feliz com a minha residência. Só no final, só os últimos 2 meses que eu também não teria feito outra coisa. Eu teria feito residência. Mas é aquela coisa, né? Não colocar de pé debaixo do tapete. E eu acho que essa é a maneira de resolver mesmo os problemas, né? Desequilibra muito a tua vida, né? Porque tem pilares da vida, eu penso muito, assim, tem pilares da vida que tem que estar equilibrados. Tu tem que, se faltar algum deles, vai te dar algum tipo vai gerar algum gatilho de sofrimento ou de se sentir mal em relação a isso, né? E eu sentia que o trabalho estava muito consumindo e desequilibrando outros pilares da minha vida. Assim, então,
Obviamente, no longo prazo, só é um projetinho de 2, 3 anos, né, gente? Às vezes 5, 10 anos, sei lá, quantas residências vão fazer. Mas já estejam cientes que isso vai acontecer e reconhecer isso também é importante para criar mecanismos e conseguir se estabilizar, né? Não é para ser uma coisa desesperadora, talvez um pouco menos idealizada, né, digamos assim. Menos idealizado, perfeito. Acho que isso é importante. Mas se paga, a longo prazo, paga bastante. Falar em se pagar, não, vamos lá. Vamos botar um recorte que a gente já discutiu sobre a carreira dentro da residência. Depois da residência, quais são as possibilidades para um psiquiatra? Como que é mercado? Me diga aí. Tá. Fellow. Vamos lá. A gente tem algumas possibilidades iniciais, né? Vamos começar com os anos ísteos da psiquiatria, né? Que são os R4. A gente tem basicamente 3, talvez esqueça de algum, mas é psiquiatria da infância e adolescência, psicogeriatria, né? Ou psicoterapia. A maior parte dos serviços possuem essas especializações. E tem alguns outros serviços menores que são fellows mesmo, álcool e drogas e tudo mais. Tem algumas instituições que possuem, né? Esse é um das possibilidades. A psiquiatria é essencialmente clínica, né? A gente faz consulta, a gente não tem intervenção. Tem algumas, hoje tem nascido mais essa questão, principalmente uso de ketamina, estimulação magnética transcraniana, são possibilidades, né? Tá nascendo isso aqui no Brasil, no mundo todo, na verdade. Mas, assim, é um nicho extremamente específico, não é a regra, né? Ainda dentro da academia você pode cursar para um mestrado, acho que é uma possibilidade, que é o caminho que eu segui, na verdade já no meio do R3 eu já entrei no mestrado, que eu já era bem envolvido em atividades de pesquisa, e assim, terminei a residência, o que eu faço, né? Invariavelmente o SUS acaba sendo, acho que a primeira porta de entrada que a gente tem, né? Os CAPs são, assim, os serviços que mais demandam psiquiatras, né? Tem uma demanda, necessita muito. Tem também possibilidade de plantões, seja em clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, enfermarias psiquiátricas, né? Pronto-socorro, acaba tendo essa oportunidade, aqui em São Paulo tem bastante. Você invariavelmente vai receber propostas de planos para trabalhar para ambulatórios de plano, porque eles necessitam muito, os psiquiatras não tendem a ficar atendendo plano. E o consultório particular, que daí é um caminho que já eu diria que é um projeto mais a longo prazo, né? Independente de onde você esteja, é aquela coisa, você vai ter que construir ele e você vai precisar de outros trabalhos para sustentar isso, para até que um dia você deslanchar, ter um número bacana de pacientes e poder se desfazer das outras coisas. Assim, esse assim digamos assim, é o geral, né, digamos assim. São Paulo, claro, assim, eu estou 1 ano em São Paulo, tem muitas oportunidades em todas as áreas. Se você vai para um lugar menor, talvez você não vai ter um plantão para fazer, né? Você vai trabalhar no CAPS, vai trabalhar em outras questões mais relacionadas à rede. Então, depende muito de onde você vai trabalhar depois que terminar a residência, né? Legal. E me diz uma coisa, a gente sempre pergunta quanto que é um range, uma faixa salarial de um recém-formado em psiquiatria. Saindo formado, assim, quantos BRLs vocês ganham? Inclusive do plantão que você comentou, Pedro. Quanto que o plantão costuma remunerar? Eu sei que são plantões diferentes. Aí, são plantões diferentes, com valores menores. De uma maneira geral, os plantões de psiquiatria são menores que os plantões de clínica, né? Paga menos? Paga menos. É? Quanto por hora? Por hora, olha só, assim, geralmente os que a gente encontra que pagam bem mesmo, assim, eu tô falando assim lá de Campinas 100, um pouco mais de R$100 a hora, tá? Mas assim, tem um volume maior. Mas conheço vários lugares, pessoas que dão plantões em Curitiba, em outras cidades, são valores bem abaixo. Porque muitas vezes R$800 por plantão? Oi? Chega uns R$800 por plantão? Às vezes um pouco menos. Assim, até menos? Aqui no Rio também. Caraca. No Rio às vezes, sem brincadeira. 600. 500. Porque muitas vezes é uma enfermaria, né? Você vai ficar lá só se tiver alguma intercorrência. Entendi. E a rotatividade dos pacientes é muito baixa, né? Então, vamos pensar assim em uma clínica pequena em que você tem uma boa assistência, né? Você vai trabalhar às vezes em hospitais maiores, com 100 leitos, né? E às vezes você é o único psiquiatra. Aí costuma pagar um pouco melhor, mas assim, é muita responsabilidade. Já trabalhei nesses lugares também. E a outra pergunta, um valor médio, assim, olha, se eu for sair para trabalhar num CAPS 40 horas, assim, comprometer minha agenda durante a semana inteira, vou tirar uns R$15 mil, assim, mais ou menos CLT e tudo mais. Tem outras possibilidades de um rendimento um pouco
pouco maiores, mas com o tempo vão vindo, assim, né? Que é mais do drive do consultório particular, né? Consultório particular, alguns até plantões com valores melhores e tudo mais. Tem campo para isso, mas CAPS geralmente é mais ou menos esse valor, assim, é o que a gente espera. Você vai ter uma vida tranquila, assim, não tem perrengue e, olha, tem muita oportunidade, assim, mais uma questão de o que você vai filtrar e o que você quer, né? Ah, não sei, quero fazer psicoterapia. Então, é um perfil muito diferente de atendimento e de clínica que você vai fazer. E você vai ter muito menos pacientes, só que esses pacientes vão vir toda semana, né? Então, você consegue ter uma coisa, assim, tirar uma renda melhor, digamos assim, com um volume menor de pacientes, né? Mas é um perfil completamente diferente. Para finalizar, Pedro, eu tenho uma pergunta. Eu acho que a Jo deve ter a mesma percepção, principalmente no nosso curso de prova prática, o presencial. A gente tem percebido muito um aumento da procura por psiquiatria, né, nos últimos anos. Total. Era o mesmo boom que eu via na minha época em radiologia, por exemplo. Hoje eu vejo em psiquiatria, assim, sabe? Em radiologia, tipo, quase nada, né? Mas psiquiatria, assim, absurdamente maior, assim. Muito mesmo. Né? Como que você lê essa realidade, esse fato, assim? O que você acha que mudou na mentalidade dessa geração, né? E do próprio aumento da procura, né? Qual é a tua visão? Minha visão, acho que talvez calcada bem na minha experiência pessoal, até de trabalho prévio à residência, assim. Eu acho que a psiquiatria te fornece, é uma especialidade que vai te trazer uma tranquilidade, digamos assim, vai ser uma especialidade essencialmente consultório, né? Então, não é aquele ambiente caótico, desgastante, às vezes de um hospital, de uma UTI, de um pronto-socorro, de um centro cirúrgico, por exemplo. É um ambiente muito mais controlado que vai te trazer algumas qualidades de vida. Você não vai atender consultório de madrugada, a não ser que você trabalhe em São Paulo. Você pode trabalhar em São Paulo a qualquer horário, né? Mas eu acho que isso pesa muito. As questões da psiquiatria estão muito mais em voga, né? Hoje a gente discute muito mais, você liga na TV, canabidiol, entre muitas outras coisas que estão em voga, estão relacionadas à área, de uma maneira geral. Então, acho que tudo isso, assim, eu acho que é uma especialidade que traz um conforto, é bacana, eu gosto muito de psiquiatria, tem um apelo legal, e de fato, assim, pelo menos na Unicamp, que a gente estava conversando antes, era a terceira ou quarta mais concorrida, assim, a concorrência tem sido bastante alta mesmo. E não sei também se isso é um ponto, né, mas a psiquiatria tem muitas questões de outras formações, especializações em psiquiatria, e os títulos estão cada vez ficando mais difíceis de você tirar esses títulos por fora, né? Essa é uma grande comodidade de você fazer uma residência. Você já está ingresso na sociedade, você vai trabalhando com o título, né? E progressivamente é uma prova difícil, não é fácil, tem uma prova teórica, uma prova prática, exige um tempo mínimo, que muitas especialidades estão cada vez aumentando mais esse tempo mínimo de prática, né? Então acaba que a residência é um caminho mais curto para esse sentido. E tem muita especialização por aí. Eu não sei se é isso que faz com que as pessoas procurem a residência, assim. E eu acho que na psiquiatria é fundamental justamente essa questão da supervisão e discussão de casos. Eu acho que isso é extremamente importante, é o que faz a grande diferença, assim, de uma residência bacana, sabe? Legal, faz sentido. Animal. Faz sentido mesmo. Acho que matou aí a curiosidade, João, curti. Eu queria também. saber últimas palavras, assim, para quem vai prestar, para quem tá ouvindo, tá pensando. Pedro, o que você dá de conselho, ou sei lá, o que você tem para passar aí pra galera? Só vai. Não, assim... Vai que água quentinha. Não, eu gosto muito, é uma área muito rica, eu acho que essa é a grande vantagem da psiquiatria. Assim, apontada como o maior problema dela, eu não vejo isso como um problema, acho que isso é o que torna ela fascinante. A gente lida com tudo, com muita coisa. Então ela vai aplacar muitos perfis diferentes. Eu acho que isso é legal. É uma especialidade que não é tão protocolar, tão quadrada, né? Tem várias residências com perfis diferentes. Por exemplo, ultimamente eu ando trabalhando ali na supervisão da residência de São Bernardo do Campo, que é essencialmente uma residência mais de rede, né? E é uma galera que tá lá, é muito mais ligada à saúde comunitária, é uma outra pegada clínica mesmo, sabe? E é muito importante também, é super legal. Então, é uma área que você vai pegar vários perfis, tem campo para muita coisa. Esqueci uma especialidade, tipo psiquiatria forense também é uma possibilidade, né?
Então, não sei, gosto. É uma possibilidade super legal, é um campo super interessante. Vai te trazer conforto, uma qualidade de vida, você consegue conciliar tudo, assim, eu diria que acho que esse é um grande diferencial da psiquiatria. Legal. Muito bom, gente. Aí, John, deu vontade, viu? Oi? Pois é. Deu vontade de fazer. Ainda há tempo, ainda há tempo. Parece. Ainda há tempo. E acho que tem uma coisa legal nesse seu último relato, Pedro, só para finalizar, que parece que não, eventualmente a medicina vira um pouco da mesmice, né? Quando a gente começa a pegar muita mão, John deve ter sentido isso na clínica. Nossa, muito. Só para residência, a gente começa a ver a mesma coisa, e aí você começa a pensar no teu futuro, o que vai ser, sempre vendo os mesmos casos. Você vai subespecializando, isso vai ficando mais comum. Eu sempre... Porque me parece que foge um pouco, né? Muito. Você nunca tem um caso igual. Assim, você pode ter 10 pacientes com o mesmo diagnóstico, é muito diferente, né? Medicar é uma parte do tratamento, é só uma parte. Todo o resto, toda a complexidade torna ele singular, né? Sempre falo, assim, quando eu tô conversando com os quartanistas, o pessoal que tá rodando com a gente, é bom conhecer o feijão arroz da tua especialidade, assim, o teu dia a dia. Porque é o que você vai acabar tratando do grosso, assim, você não vai fazer aqueles diagnósticos sensacionais na clínica, né? Uma vez dentro de um hospital terciário e olha lá, né? Na clínica você vai fazer o quê? DPOC descompensada, ICC e por aí vai, né? A psiquiatria também tem seu dia a dia, assim, né? Tem seu feijão com arroz. Mas mesmo o feijão com arroz, ele é diferente todo dia, assim, muito legal, assim, essa diversidade é muito interessante. Muito bom, Pedro. Inspirador. Que legal. Animal Pedro, muito obrigada por estar aqui com a gente, disponibilizar um pouco do seu tempo, contar um pouco da PQ pra galera. Acho que sensacional. Tô encantada aqui. A gente estava até conversando aqui com a gente, participa o pessoal da equipe, né? A galera que monta o podcast. E a Nath, que está aqui no podcast com a gente, que é quem entrevista vocês, que ela te entrevistou, né, Pedro? Ela é fascinada por questão de saúde mental. Acho que agora ela deve estar pensando, bicho, largar isso tudo, vou fazer psiquiatria. Não, e deu uma visão muito boa, assim, de todo o processo de carreira, assim, de possibilidades, deu pra gente decompor bastante coisa. Teve muito valor esse podcast, principalmente porque eu sei que ele vai ser bastante ouvido pela galera, justamente porque a procura por psiquiatria está aumentando, galera. E tem motivo pra isso. A Nath fez um joinha aqui, que sim, ela está pensando em fazer psiquiatria. Não, eu quem agradeço a oportunidade, ainda mais falar de um tema que eu gosto muito, então é super fácil, digamos assim. Ô Pedro, deixa eu te perguntar, se a galera quiser te procurar, quiser te contatar, você tem alguma fonte de contato? Tem sim. Tá interessada? Diria que talvez o meu Instagram, na verdade o pessoal não tem Instagram profissional, mas super pode me adicionar lá, a gente conversa, super tranquilo. Bem aberto. Mas qual que é o seu Instagram pessoal? É Pedro G. Lorenzetti, eu tenho que dar uma olhada, mas eu passo certinho. Eu sou péssimo de mídias sociais, assim. Não, beleza. Mas eu passo certo, assim, e gosto de conversar sobre isso, sou bem tranquilo. Se alguém quiser estar ouvindo esse podcast, manda um direct lá no nosso Insta da Medway, @medway.residência médica, a gente repassa o Insta. Eu não moro, tipo, numa cabana, assim, isolado. Eu tenho contatos. Tenho contatos. Deixa eu até ver aqui. Ele faz a sua própria... Não, é pedrogabriel.l, né? Esse é meu... Igualzinho. Exatamente o que você tinha falado. Que bom, mas nem reparou. É que eu acho que é a primeira vez que eu tenho que, de fato, compartilhar. É igual falar o teu próprio telefone, né? Não, nunca sei. Muito obrigada, Pedro. John, oi. Faça as últimas palavras aí. O que você quer falar pra galera? As últimas palavras, galera. Se conhece alguém que quer psiquiatria, sempre tem um amigo que quer, né? Então, ou se você mesmo quer, encaminha para essa pessoa, porque hoje, cara, é difícil conseguir informações assim de alguém que já viveu a carreira, né? E procurem a gente, estamos no Instagram, no @medway.residenciamédica e no @psmedway. E é isso aí. E todos os reprodutores de áudio que a Joana vai mencionar. Eu vou mencionar sim. Eu vou mencionar SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e Cashbox. Tu foi pesquisar, então? Tem no Google. A gente sempre fala mesmo. A gente sempre fala os mesmos. Só fala Spotify. Eu vou estudar isso para depois de gravar esse podcast a gente fala sério. Mas estamos no podcast, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcast. Só procurar, gente. Fechou? Fechou. Valeu, Pedrão. Valeu, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Beijo. Valeu.